A Igreja Católica, há algum tempo, tem sido voz profética a respeito da questão ecológica. Neste início do terceiro milênio, ter uma população de mais de 200 milhões de brasileiros, sendo mais de 160 milhões vivendo em cidades, gera sérias preocupações. O impacto dessa concentração populacional sobre o meio ambiente produz problemas que põem em risco as riquezas dos biomas brasileiros. Para esse ano, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, escolheu para a campanha da Fraternidade o tema Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. E o lema, Cultivar e Guardar a Criação. Louvado sejas, ó Senhor, pela Mãe Terra, que nos acolhe, nos alegra e dá o pão. Queremos ser os teus parceiros na tarefa de cultivar e bem guardar a criação. A cada ano é escolhido um tema que define a realidade concreta a ser transformada e o lema que explicita em que direção se busca a transformação. A campanha é coordenada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. A campanha da fraternidade é um tempo muito bem preparado pela Igreja no Brasil durante o tempo da Quaresma e que tem a finalidade de levar a uma conversão de vida a partir de determinados temas que são escolhidos a cada ano. E já faz mais de 5 décadas que isso acontece, sempre voltados para os grandes problemas sociais que o homem de hoje enfrenta. É a Igreja buscando a conversão pessoal de cada cristão na Quaresma, mas ao mesmo tempo procurando fazer com que essa conversão se estenda para toda a sociedade e traga frutos para a humanidade. A campanha da fraternidade, no fundo, é isso, para que todos nós sejamos mais irmãos. A atividade foi chamada Campanha da Fraternidade e realizada pela primeira vez na Quaresma de 1962, em Natal, no Rio Grande do Norte. Este projeto foi lançado em nível nacional no dia 26 de dezembro de 1962 e realizado pela primeira vez na Quaresma de 1964. A campanha da fraternidade tornou-se especial manifestação de evangelização, provocando, ao mesmo tempo, a renovação da vida da Igreja e a transformação da sociedade, a partir de problemas específicos tratados à luz da fé do projeto de Deus, que é vida plena para todos. A campanha da fraternidade deste ano quer enfatizar a diversidade de cada bioma e criar relações respeitosas com a vida e a cultura dos povos que neles habitam, especialmente à luz do Evangelho. O tema da ecologia tem muitos desdobramentos e já houve outras campanhas da fraternidade que falaram sobre o mesmo assunto ou parecido. Por exemplo, o ano passado, quando nós falamos do saneamento básico, tem tudo a ver com a preservação da natureza e, sobretudo, da ecologia humana, que é tão ligada à ecologia ambiental. Outros anos a gente teve campanha, por exemplo, sobre a Amazônia, uma campanha especialmente sobre a água. Outras campanhas falaram da preservação do meio ambiente como um todo. Mas neste ano nós tivemos uma contribuição muito importante para esse tema da ecologia, que foi a encíclica do Santo Padre, Papa Francisco, chamada Laudato Si. Laudato Si é uma expressão do Cântico de São Francisco, falando das criaturas. E o Papa escreveu essa encíclica para convocar a todos os cristãos no mundo inteiro, aliás, não só os cristãos, mas todas as pessoas do mundo, para cuidar da nossa casa comum, que é o planeta. E então, baseado também nesse chamado do Papa Francisco, a Igreja no Brasil escolheu mais uma vez o tema da ecologia para ser a nossa maneira de refletir sobre a necessidade de dar passos
urgentes na conversão pessoal e na conversão do mundo. A campanha da fraternidade quer falar sobre a depredação dos biomas e sobre a crise ecológica em que vivemos. Biomas são conjuntos de ecossistemas com características semelhantes, dispostos em uma mesma região e que, historicamente, foram influenciados pelos mesmos processos de formação. No Brasil, temos 6 biomas: a Mata Atlântica, a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga e o Pampa. Quais são as regiões que mais sofrem com a destruição dos biomas? Bioma, a palavra, ela tem um significado e vem da língua grega. Então, bio significa vida e ioma significa grupo, agrupamento, massa, conjunto, né? Então, se a gente pensar que é um conjunto de vida, bioma significa isso, um conjunto de vida. Então, aqui no Brasil, nós temos 7 biomas. O texto base da campanha da fraternidade apresenta 6, mas o Ministério do Meio Ambiente tem ainda o 7º, né? E eles se caracterizam por ter a fauna e a flora interagindo entre eles e associada ao clima, ao relevo e às condições mais climáticas, né, da região. Os biomas brasileiros sofrem interferências negativas desde a chegada dos primeiros colonizadores ao Brasil. Os colonizadores começaram a extração do pau-brasil usando, no início, a mão de obra escrava de indígenas e, mais tarde, dos africanos. Alguns exemplos onde podemos perceber a destruição da natureza. Isso é histórico, né? Já vem da colonização do Brasil, né? Os portugueses chegaram aqui, né, e viram todas as belezas naturais existentes aqui, inclusive o pau-brasil, né, e começaram a devastar aos poucos, né, para usufruir dessas belezas naturais que existiam aqui no nosso país. E com isso, então, as cidades elas foram se formando. Nós vemos que grandes capitais do Brasil se encontram dentro do bioma Mata Atlântica. E é claro que para que uma cidade ocupe, né, o espaço que ela ocupa, é necessário então degradar a natureza, né? É necessário que aquele espaço então ele fique aberto para que a população viva ali, para que sejam construídos mercados, né, casas, prédios, indústrias, né? E aí então é um espaço que antes era ocupado pela Mata Atlântica, que hoje em dia então temos as cidades. A Sagrada Escritura nos oferece elementos que iluminam a temática dos biomas a partir do projeto de Deus nela apresentado, seu verdadeiro significado e revelado em Jesus. O mundo e as criaturas fazem parte desse projeto de Deus. A relevância pastoral ou a relevância religiosa desse tema da ecologia é muito simples de perceber. Nós somos criaturas de Deus. Toda a criação fala do Criador. Toda a criação é obra de uma inteligência imensa, amorosa e misericordiosa que se derrama por todo o ser criado. Ora, nós sabemos que essa criação de Deus nem sempre tem sido tratada com respeito. Essa fraternidade que existe entre os diversos entes da natureza que louvam a Deus pelo simples fato de existir, começa a ser ameaçada de morte pela ação predadora do próprio ser humano. Então, trata-se de realmente um assunto religioso, tratar da natureza, obra de Deus, para que ela seja restaurada, para que ela fale de Deus para nós, para que ela nos ensine a ser fraternos, como existe essa grande fraternidade entre todos os entes naturais criados por Deus. Falar da natureza é falar de Deus. Por isso, tem sim uma relevância muito grande na nossa vida espiritual e pastoral o tema da ecologia. Aliás, tudo aquilo que diz respeito ao bem da humanidade diz respeito a nosso Pai Criador. Deus, nosso Pai e Senhor, nós vos louvamos e bendizemos por vossa infinita bondade.
criastes o universo com sabedoria e o entregastes em nossas frágeis mãos, para que dele cuidemos com carinho e amor. Ajudai-nos a ser responsáveis e zelosos pela casa comum. Cresça em nosso imenso Brasil o desejo e o empenho de cuidar mais e mais da vida das pessoas e da beleza e riqueza da criação, alimentando o sonho do novo céu e da nova terra que prometestes. Amém.